Este filme é baseado em fatos reais, frase bastante ouvida em filmes de terror para lançar aquela vontadezinha de dormir com a mamãe depois de assistir. E muitos desses filmes se aproveitam disso, isso chama o público, como foi o caso da franquia Invocação do Mal, contando o caso do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que na sua linha original possui três filmes da franquia Invocação do Mal. Mas com o sucesso das suas criaturas, o universo foi se expandindo, com filmes interligados, criando o famosinho Invocaverso, que esse sim até o momento tem 9 filmes. E é justamente desses 9 filmes que nós vamos falar agora. Então acomode-se no sofá ou no quarto e veja se não está sendo observado por uma entidade, porque o casal Warren está na área. Se inicia com o caso Annabelle, em que duas colegas de quarto enfermeiras tinham uma boneca que a mãe de uma delas lhe havia presenteado. E então, após alguns eventos bem difíceis de se explicar, eles contataram uma médium que falou que uma menininha chamada Annabelle Higgins faleceu no lugar e estava pedindo para habitar a boneca. E que as jovens, como boas jovens de filmes de terror, permitiram. O que, como já esperávamos, piorou a situação, com assombrações, vultos e vozes, além da boneca ficar se movimentando sozinha pela casa. Então as jovens, ao perceber que isso estava além do que elas estavam conseguindo lidar ali, elas chamaram um casal de demonologistas famosos, o Ed e a Lorraine. E isso tudo nós vemos através de uma palestra que o casal estava ministrando. E após retirar a boneca do local e colocá-la em seu museu protegida, ficou tudo bem com as jovens, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais tarde. Mas depois disso, nós acompanhamos uma família, os Perron. Uma família composta pelos pais Roger e Caroline e as suas 5 filhas, a Andrea, a Nancy, a Christine, a Cindy e a April, que é a mais nova, que estão de mudança para uma nova casa no campo, que comporte melhor a família ali maiorzinha, né? 7 pessoas numa casa é complicado. Mas como em todo filme de terror, mudança de casa significa que essa família vai ser atormentada por espíritos. E dito e feito. As coisas começam até normais, por assim dizer, né? Com barulhos estranhos e pássaros simplesmente batendo na janela, além de um cheiro muito forte vindo da casa. E inicialmente são as crianças que sentem mais essa presença. A Caroline também começa a presenciar alguns vultos e situações bem estranhas, com manchas roxas aparecendo em seu corpo do nada, sem explicação nenhuma. E também tem a famosa cena que, só para contextualizar, a Christine e as filhas brincavam de cabra cega, aquela brincadeira de você andar vendado e a outra pessoa ficar chamando a sua atenção até você conseguir chegar até ela e tudo mais. Com a pessoa que usa a venda pedindo para outra bater palminhas, ao invés de ficar chamando pelo nome, para assim poder localizar essa pessoa, assim, a pessoa vendada conseguir localizá-la. E a Christine, após ser empurrada pro porão, aliás, jogada mesmo, acende um fósforo para se localizar ali no escuro e leva um belo infarto com as famosas palminhas. Bom, mas espíritos vão, espíritos vêm. A Christine ouve falar de um casal de investigadores paranormais. Quem são? Exatamente eles mesmos. E vai até uma das palestras dele, que eles lá mostram o caso do Maurice, um homem francês que estava possuído por uma entidade. E eles tiveram que fazer um exorcismo, mas Maurice acabou não sobrevivendo. E então, mesmo relutante, o casal aceita o caso e começam as investigações, instalando câmeras, sensores de temperatura, porque aparentemente a presença de espíritos causa uma mudança brusca de temperatura. Isso com a ajuda de um policial e um ajudante dele. E por estar praticamente morando na casa, os Warren deixam sua filha, a Judy, com a mãe da Lorraine, com a avó dela no caso. E agora, continuando as investigações, algumas aparições fantasmagóricas e após ler alguns livros antigos e notícias sobre a casa, temos algumas revelações. Nós descobrimos que a casa foi construída em 1863 por um homem casado com uma mulher chamada Bathsheba, que era descendente de uma bruxa. E então, após ela ficar grávida e ter o seu bebê, a Bathsheba no caso, 7 dias após isso, o marido dela pegou ela sacrificando o bebê. E logo após isso, ela foi até o quintal e pouco antes de se autofinalizar ali com uma corda, declarou seu amor por Satã e amaldiçoou todo mundo que tentasse roubar a terra dela. E então, depois disso, toda a família que se mudasse para aquele local era amaldiçoado e sofriam perdas terríveis. Casos de desaparecimento, assassinato e supostas possessões.
Tudo isso ali naquele território da casa, então já podemos supor o porquê da família está sendo perseguida. Mas tudo isso piora quando Lorraine é atacada pelo fantasma, e nos é revelado que tudo isso que aconteceu na casa é porque a Batsheva possuía as mulheres e fazia elas acabarem com seus próprios filhos. E por isso a Caroline aparece com essas manchas roxas, porque esse espírito quer possuir ela para acabar com as crianças. E então com essa informação a família decide se mudar da casa, e os Warren buscam um padre para exorcizar a casa. Mas agora temos outro perigo. O Coisa Ruim ameaça a filha dos Warren com a Annabelle para assombrá-la, só que o casal até consegue chegar a tempo e salvar a filha dele. Mas em paralelo, a Caroline, que como descobrimos está possuída pela Batsheva, então não adiantou de nada eles exorcizarem a casa. O espírito foi com a família junto pro hotel. Ela leva então suas duas filhas de volta para casa, onde todos, exceto as outras filhas, retornam. E lá, após o espírito se revelar na Caroline, o casal Warren decidem que eles mesmos terão que fazer um exorcismo. A Caroline então é amarrada e com o lençol a cobrindo, faz um dos visuais mais icônicos da franquia. E iniciam eles ali o exorcismo. Começam com palavras religiosas em latim, toda aquela coisa interessantezinha numa cena muito bem feita. E o Ed, com a ajuda da Lorraine e do Roger e das lembranças das filhas deles, eles com muito esforço conseguem libertar a Caroline do espírito maligno e terminar o exorcismo, assim libertando a família desse mal. Invocação do Mal foi um tremendo sucesso, mais um pro currículo do James Wan, conhecido no terror por grandes franquias como Sobrenatural, Jogos Mortais e alguns filmes avulsos do gênero, que também são bem legais, como Gritos Mortais e Maligno. Isso tudo ele como diretor, porque produtor ele já produziu vários filmes, inclusive outros filmes do Invocaverso que ele mesmo não dirigiu. Mas como diretor ele é um queridinho do gênero, porque ele tem um charme na direção interessantíssimo. E a Invocação do Mal, que foi baseada em casos reais do casal Warren, se consolidou como um filme amado pela grande massa, com uma boa história, envolvente e bem assustadora, com uma das melhores cenas de exorcismo dos filmes de terror. Óbvio que não se compara ao Exorcista, não tem a comparação nenhuma, mas eu me refiro assim nesse terror mais popular, de susto e jumpscare. Essa cena de exorcismo é muito bem feita. E até dá pra levar uns sustinhos interessantes, se você não tiver blindado com o gênero. Mas ainda assim, um dos grandes destaques do filme que realmente chamou a atenção, além do casal Warren, foi ela, a boneca Annabelle, que apenas com alguns minutos de tela já ganhou o gosto do povo. E também ganhou seu próprio filme em 2014, tempos depois desse primeiro filme aqui, antes de Invocação do Mal 2, pra vocês terem noção de como ela fez sucesso. Mas nós vamos falar dela em um vídeo só da boneca. E claro, após esse filme, em 2016, tivemos a continuação, Invocação do Mal 2. Invocação do Mal 2. Que continua com o casal Ed e Lorraine, que iniciam agora com um casinho normal, de uma certa casa em Amityville. Não sei se vocês conhecem, é até bem desconhecido, mas a história não se trata disso. Dessa vez acompanhamos a família Hodgson, que moram na Inglaterra, e seus componentes são a Margaret, o John, o Billy e a Janet, que vivem em uma casa aparentemente normal com a sua mãe, Peggy. Mas a Janet, uma das filhas, começa a brincar com um brinquedinho comum, um brinquedinho normal que toda criança tem, um tabuleiro ou Ouija. E daqui pra frente é só pra trás. Primeiro com a Janet literalmente conversando com ela mesma. Eu estou brincando com o Billy. Você tem que ir embora. É você quem tá invadindo. Que inicialmente é tido como um caso de sonambulismo e tudo mais, mas em filme de terror, eu acho que não. E eles começam a perceber algo estranho quando pensam que a casa foi invadida, mas presenciam uma cadeira se mexendo sozinha. E já o casal Warren, nós também temos avisos de um espírito. Primeiro com o Ed pintando um quadro bem bizarrinho de uma certa freira. E depois o próprio quadro vindo dar um oi em uma das cenas mais famosas de toda a franquia. Isso porque a Lorraine a todo momento tem visões com essa coisa e uma suposta morte do marido dela. E já na casa dos Hodgson as coisas começam a se agravar e a Janet parece ser a mais afetada, com um suposto paranormal ali, visitando a casa para investigar o caso.
e percebe que a menina parece só meio mesmo, possuída por um espírito que se intitula Bill Wilkins, que diz ter falecido ali naquela casa em uma poltrona no canto da sala, e gosta de ouvir as meninas gritando. Eu acho bem bizarro. E claro, também temos a famosinha cena que quase vira filme do Homem Torto, que mesmo que algumas pessoas gostem dessa criatura, achem ela interessante, essa coisa não me agrada muito não. Mas a questão não é o Homem Torto, não. Essa questão é sobre a família, que agora buscam a ajuda da igreja, que levam o caso para quem? Um casal de paranormais, que estão até bem assim, meio sem querer aceitar por conta das visões da Lorraine. Mas pelo apelo familiar, eles aceitam e vão até a casa, para tentar descobrir se é verdade que ela está possuída, ou se é apenas um caso de doença mental, para eles terem a certeza se precisam ou não de um exorcismo. Mas a família é até pega de surpresa, porque algumas pessoas estão desacreditadas, sem querer acreditar de fato, pensam que a menina tá inventando ou que tá tendo um surto, pensam que tudo isso é uma farsa, até que o próprio Ed percebe um macete na comunicação desse espírito. Ele começa a falar pausadamente, e então ele percebe que ele tá tentando mandar uma mensagem para eles, uma mensagem falando de um espírito mais poderoso, que não é o Bill, ele era só um peão para um espírito maior. E então eles têm a certeza, com a Lorraine tendo uma visão. Eles têm uma visão de uma entidade que assumiu a imagem de uma freira para testar a fé da Lorraine. E agora que começa a desgraça. A Janet está possuída por essa entidade e os Warren vêm ajudar. E descobrem que ao saber o nome do demônio dá poder a eles para expulsar. E então, possuída, a Janet tenta tirar a sua própria vida, mas a Lorraine sagaz acaba descobrindo o nome desse demônio. Sei qual é o seu nome! Você é Vala! Estamos de volta ao inferno! E ela consegue exorcizá-lo, salvar a garotinha e toda a sua família. Da franquia continua na leva de família, com muitos filhos sendo atormentados por uma entidade e tal. Mas dessa vez temos um foco um pouco maior no casal de demonologista no caso, o que eu acho bom, mas perdeu um certo frescor que o primeiro trazia, sabe? Com cenas mais genéricas, que me deu uma leve impressão de que precisavam mostrar algumas figuras que poderiam ganhar seu próprio filme e tal qual a Annabelle, que de fato aconteceu com o Valar. E tem só uma coisa que me incomoda no fim do filme, o fato do poder sobre o demônio estar relacionado ao nome. Achei que eles poderiam ter usado isso de uma forma melhor, se fosse melhor apresentado, mais cedo no filme e tal. E eles perceberem no fim, com a ajuda de pistas que fossem mais interessantes, mais claras para nós público. Porque assim, do jeito que tá, parece que foi só uma visão e a resposta chegou do nada, entende? Aí eu acho que uma investigação seria mais interessante. No mais, esse é um filme muito bom, é um bom filme e claro que teve o seu sucesso. Mas dessa vez demorou um pouco mais para chegar o terceiro filme do casal. Só em 2021, 5 anos depois, chegou a terceira parte. E o filme já inicia com um caso, onde vemos uma casa destruída, arranhada e completamente, destruída, onde o casal está no meio de um exorcismo de um garotinho, o David, e quem está participando desse exorcismo são seus pais, sua irmã mais velha Debbie e o namorado da irmã mais velha dele, o Arnie. Opa, calma, que referência ao exorcista nós temos que parar e notar assim. E o exorcismo continua com Lorraine tendo visões do que parece ser um ritual. E o menino se contorcendo, uma coisa horrorosa. E tudo piora quando o demônio faz o Ed ter um ataque cardíaco. E o Arnie, então no desespero, pede para ser levado no lugar do garotinho. Deixa ele em paz! E tudo fica naquele silêncio de agora ferrou, agora tá todo mundo bem ferradinho. Tempos se passam, mas o Arnie parece bem. Até com planos com a namorada, agora noiva e tal. Só que ele começa a ter aquelas visões de praxe, nada muito simbólico até então. Apesar de que se eu fosse ele, depois de ter me oferecido pra essa coisa ruim, estaria bem preocupado. E o Ed, que agora foi o único que viu o Arnie se oferecendo, acorda e já avisa a Lorraine. Mas já é tarde. O Arnie já tá bem possuído e tendo visões. E por conta dessas visões, ele acaba esfaqueando um colega que dividia a casa com o casal, finalizando o cara.
e depois ensanguentado andando pela estrada até ser encontrado pela polícia e preso. E agora o Ed e a Lorraine, sabendo que o rapaz fez isso estando possuído por uma entidade, tentam convencer o júri, mas primeiro convencem a advogada em uma cena até bem cômica. Vamos fazer assim. Venha jantar na nossa casa. Vou apresentá-la a Annabelle. Se nos convencer, nós desistimos. Sr. Johnson, referente ao processo. E então, depois disso, os Warren com o Ed melhor começam a investigar a casa do garoto e encontram debaixo da casa um totem de bruxa bem bizarro. E por isso eles acham que o David foi amaldiçoado e depois essa maldição passou pro Warren. E então, depois disso, eles buscam um padre que lidou com uma seita há um tempo atrás, o padre Castner. E enquanto isso, o Warren, que está prestes a ir para a Câmara da Morte, segue tendo visões. E com algumas investigações, os Warren descobre que quem está fazendo isso é uma satanista, e que para destruir essa maldição é preciso destruir o altar dessa bruxa. Mas a satanista é mais rápida e consegue implantar um dos totens de bruxa na casa dos Warren, tentando infiltrar o mal na casa deles ali também. Agora é pessoal. A Lorraine vai em busca do padre Castner e lá descobre que essa satanista é filha escondida desse padre, que por conta dos estudos envolvendo o sobrenatural do padre, a filha acabou criando uma obsessão por esses casos. E ele diz que é necessário 3 sacrifícios para completar um ritual que ela tá planejando. Ou seja, o Warren tá bem ferrado, o Ed tá bem ferrado e teve outra menina que eles também descobriram por meio de uma investigação que já faleceu também. Mas ao contar isso, o padre ajuda a Lorraine a chegar ao altar dessa bruxa, só que falece pela própria filha. Então ela vai e o Ed vai ao seu encontro, mas lá ele é possuído pela maldição e dá uma de Jack Torrance e começa a perseguir a Lorraine naquele lugar ali com um martelo na mão. Aliás, é uma referência muito boa, tá bom? É muito bem feitinha. É meio óbvia, mas é muito bem feita. Só que a Lorraine consegue fazê-lo voltar a si e ele com a marreta destrói o altar e a bruxa junto. Inferno, Senhor. E então, após isso, temos o julgamento do Warren, que acontece e ele fica até um tempo preso, mas pelo menos não vai de base, né, pela cadeira elétrica ou Câmara da Morte lá. Mas depois se liberta e casa com a Debbie. Já os Warren vivem o seu momento feliz, pelo menos até chegar mais um caso para atrapalhar a felicidade do casal. Os filmes dessa franquia, essa trilogia na verdade, são bem lineares mesmo, apesar de não ter nada assim extraordinário, de assustador, mas são bons filmes. E temos que citar sobre os casos serem baseados em fatos reais, né, na vida real. O casal Warren também deu ali uma assistência a um rapaz que dizia ter cometido um assassinato por estar possuído. O caso não foi bem do jeitinho que contaram aqui, mas ainda assim é baseado, né? Não é exatamente um documentário. Então, vai de pessoa para pessoa. E se é real ou não? A dúvida, né? Se é real ou não, também vai de pessoa para pessoa. Mas, de fato, o filme é baseado em casos do casal, né? Casos que foram contados para a mídia, casos que estão documentados, casos que estão no Museu do Usuário. O filme pode ter exagerado? Sim, muito, mas são baseados. Na questão de qualidade, eu tenho os meus preferidos, que de fato é uma escadinha nesses 3 filmes do Invocação do Mal, tá? Em terceiro filme é o terceiro, em segundo o segundo e o primeiro filme é o meu preferido. Pra mim, é o mais interessante. O segundo é um pouco mais genérico, mas tem muitas cenas boas de possessão e tal. Já o terceiro, mesmo com a história mais fraquinha de toda, o que de fato fez esse filme ser um filme melhor do que ele parece é o carisma do casal, o carisma que esse casal transparece. E claro que nós nos importamos com eles, porque assim, o casal ele passa aquela coisa de verdadeiro, eles têm uma química muito boa, esses dois. Então a gente gosta de assistir eles dois, acompanhar eles dois, e nesse filme, a maior parte do filme foi sobre eles dois acompanhando os casos. O que é bom por um lado, que fortalece ainda mais a relação do casal, e ruim por outro, porque a gente não se importava muito com o pobre do Arnie lá, que tava lá perto de já partir, né? Ele tava na cadeira elétrica e a gente preocupada com os Warren que estavam só investigando, então é complicado. E temos o fato de vários monstros ganharem o gosto do público. Eles não só ganharam seus próprios filmes, mas também suas próprias franquias,
que foi o caso da Annabelle, que veremos na próxima parte desse vídeo. Bom pessoal, por esse vídeo é isso, muito obrigada pela atenção e paciência de sempre, até a próxima e tchau! Only fools